Olá, lagonianos! Dando continuidade à nossa série Caminhos da África, hoje nós vamos falar sobre Botsuana. Já ouviu falar? Se não, vem com a gente. Vem com a gente. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre a... Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Botsuana. Ele tem mais ou menos a mesma extensão que a França. E ele é o segundo maior produtor de diamantes do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Ele também tem jazidas de níquel e de cobre. Por aí a gente já consegue entender que estamos falando de um país com uma potência um pouquinho, né? Apesar de ser um país pequeno, né? O tamanho da França parece pequeno em comparação aos outros países. Com dimensões, se a gente for comparar com Belo Horizonte, gente. Então, assim, imagina só. É um país relativamente pequeno e também com 2 milhões de habitantes, o que é relativamente pequeno. Mas também Salvador, gente. Salvador tem 2 milhões de habitantes. É relativamente pequeno, mas em comparação à riqueza material mesmo, Não, a gente com certeza. com outros países da África, né? O chão é rico, a beleza natural é rica, então ele tem turismo, tem como investir nos minérios. Daí a gente já tira que tem muito potencial ali. Nem sempre foi assim, claro, porque antes de descobrir, inclusive, que era um território rico de diamantes, quando estava sob o domínio da colônia inglesa, ele era um país bastante pobre, e isso se reflete até hoje em dados como, por exemplo, em relação ao contingente de AIDS, essas coisas que infelizmente ainda são permanentes. Porém, o país ele conseguiu dar uma rebobinada enorme quando ele se tornou independente. Sim, em 1966. Eu vi algumas frases, inclusive, de que a independência foi até um pouco mal vista, porque é como se o país não tivesse condições de se manter e fosse acabar por ali. Mas o presidente da época, que eu esqueci o nome, inclusive, mas ele se manteve por 2 décadas e, de fato... Eles tiveram presidentes que se manteram por bastante por tempo, muito né? tempo. Inclusive o presidente atual é filho do primeiro presidente. Uma coisa que também facilitou esse desenvolvimento um pouco mais rápido em comparação a outros países da África foi porque eles não tiveram nenhuma guerra civil desde sua independência do Reino Unido. Então, enquanto os outros países estavam se preocupando em sobreviver das guerras, né? Porque prioridades, né, amores? Eles já estavam um passo à frente. Então, isso com certeza fez com que esse desenvolvimento se desse mais rápido do que em comparação aos outros países. Isso se reflete até em relação à religião, porque eu estava dando uma pesquisada e eles são, de fato, eles não têm esses conflitos religiosos como os outros têm. A maior parte do país é da religião cristã, tem alguma religião, ou é protestante ou católico, tem laços com o cristianismo. Isso principalmente por causa dessa colônia portuguesa ou inglesa. Porque os chefes tribais eles acabaram fazendo um acordo com os missionários de tornar todas as suas tribos cristãs, desde que eles protegessem uns aos outros em relação aos outros... outras tribos, né? Dos outros países? Não, os outros países e também as outras pessoas da Europa que estavam de olho naquele espaço. Também por causa de toda a questão do diamante e tal. Eles tinham acabado de ser independentes, eles não queriam voltar para essas guerras. Também, né? No centro, né? Então eles fizeram boas parcerias para poder manter isso. E essa questão de não ter guerra civil, a liberdade religiosa também é um país que não tem É um país laico, né? Apesar deles só comemorarem feriados cristãos. Democrático. Então, assim, eles tiveram realmente uma base um pouco melhor, digamos assim, do que os outros países. O que favoreceu também não sei se a palavra certa seria essa exploração do turismo. Porque é um país muito lindo. A gente tem belezas naturais incríveis. Eles têm uma savana, né? Que é incrível, é extensa e que tem muitos animais. É área de preservação. Então tem a maior delta do mundo, que é o Okavango, se eu não me engano. Isso mesmo. Que tem um ecossistema muito é uma área de proteção muito forte aos elefantes gigantes. Então, assim, você tem um acesso muito grande à natureza. Outros países da África têm, mas juntando a colonização inglesa, a proteção, um país que está ali fora da rota marítima, então você tem sua população mais agrupada. Eu acredito que os países... seria mais difícil tirar um escravo de Botsuana do que de um país mais costeiro. Porque ele tá mais ali no por ser centro, pequeno, por já ter essa... entendeu? Então é mais protegido. Estrategicamente. Mais então, protegido. O desenvolvimento... Tem muitas matérias que falam exatamente desse desenvolvimento de Botsuana em 50 anos, né? Isso em 2016 fez 50 anos
da proteção. Eles fizeram, acho que 100 anos da renda per capita deles, tipo, multiplicaram por 100 a renda per capita. Então, é um grande desenvolvimento que, claro, vem também da exploração do diamante. Sim. Se alguém já assistiu Diamante de Sangue, ou entende um pouco a trajetória do que é a questão do diamante na África, a exploração do diamante é uma questão muito delicada, mas que voltou também para a população, também em questão de educação. Hoje eles têm crianças, né, adolescentes até os 3 anos de idade, o nível de evasão é coisa de 5%. Então, o que é um desenvolvimento muito grande, né? Então, você consegue avançar também com essa população e isso reflete. É um pouco diferente da história única, né? Que a gente está acostumado a ouvir da África, de um país. Sim. A capital é bem mais envolvida e tal. Tem essa parte, né? Que a maior parte é pela savana. Então, a gente tem essa parte mais da mineração e dos safaris. Mas a capital, ela é bem desenvolvida. Lendo, assim, algumas matérias, dá pra ver que realmente parece ser um lugar bastante interessante de se visitar. Sim, mesmo. sim. Resorts incríveis. Sim. Porque é isso. Hoje eles vivem o diamante, enfim, como qualquer recurso que é natural. Uma hora ele começa a se esgotar. Claro. Né? Porque você tá ali. E também a exploração ali, nem sempre tudo volta pro país, né? Às vezes as pessoas, nem é todo mundo que aceita dividir, nem toda empresa. Às vezes ela vai de forma ilegal. Com certeza. Então, esse recurso, ele também é finito. Então, hoje o turismo é uma das grandes forças do país enquanto estrutura, né? E que ganha mesmo, porque são lindas paisagens. Se você puder ver, a questão da preservação ambiental também é uma coisa muito interessante de destacar do país. Essa questão dos elefantes, que por muito tempo foram caçados na África, são até hoje ainda, em alguns lugares. E eles têm esse santuário mesmo, né? A savana de Botsuana, ela é um santuário de preservação de elefantes, né? Eles têm no território deles o Big Five, que são os 5 maiores animais, né? Os animais da savana estão lá, que é o leopardo, leão, rinoceronte, hipopótamo e o elefante. Então, falando em caça, que ainda é uma coisa muito forte na África, apesar da gente não ter isso tão comum aqui no Brasil, porque a gente tem muito urbano, muita área, né? Lá isso ainda é muito forte e eles conseguem manter isso, que é muito interessante. Então, é um país que vale muito a pena você colocar na sua lista, tanto para visitar, quanto para conhecer mais, como a gente foi atrás também. E é importante quando até a Agnes estava falando pra gente sobre, né, os países, tipo, uma dica, né, do que a gente falar em relação a outro país que a gente falou, que foi Benin, em relação a Botsuana, pra gente fazer essa comparação mesmo, porque é um país que tem essa costa que foi muito mais afetado em relação aos escravos, e Botsuana que já não sofreu tanto com isso, teve esse desenvolvimento um pouco mais rápido. Então é importante realmente a gente perceber, fazendo os vídeos, como realmente é um continente enorme, com países que têm características semelhantes, mas ao mesmo tempo também diferentes. Então é importante realmente a gente avaliar isso. Também é uma coisa que a gente acabou não falando, mas em Botsuana a língua oficial é o inglês. Tem o Tswana também, Tswana. Mas o reflexo, também como aconteceu no Benin, da exploração, o colonizador ele coloca a sua língua como a língua mãe, né? Exatamente. E depois de tanto tempo é difícil até para o país se distanciar disso. Até em relação à religião, porque eu tava vendo que a religião que eles de fato, cultura que nasceu lá foi o Badimo, que é considerado até uma religião indígena. Eles tratam assim, uma religião indígena, e eu não encontrei nada das tradições, dos ritos, não encontrei praticamente nada do Badimo, porque a maior parte das pessoas são cristãs. Mas eles ainda têm certas tradições, tipo a iniciação de meninos e meninas, eles ainda têm certas tradições, eles só não associam mais a raiz deles. Sim. Então, isso também afeta, não dá pra tratar como se fosse só tudo perfeito. Né? Tudo maravilhoso. É um sinal de mostrar que realmente, no caso de Botsuana, a colonização ela foi mais a fundo, né? Ela tirou boa parte, ela tirou as pessoas das suas raízes, né? Da sua ancestralidade. Dessa identidade. Infelizmente, o Benin teve que criar cidades que nasceram apenas para fugir do processo escravagista. Em compensação, eles mantiveram as suas tradições, suas religiões, seus cultos. É verdade. Passou de pai para filho. E a gente realmente vê essas diferenças, né? De não ter uma costa marítima, de como é que isso se desenvolve, de ter uma riqueza tão grande em um espaço tão pequeno. Porque, né, em relação aos outros países, é um país pequeno, mas vale muito a pena para pensar em uma viagem. É incrível, você acha, gente, tem vários passeios para você fazer lá. Você vai no site, já começa a aparecer passeios. É incrível, assim, né, uma riqueza natural incrível e que vale super a pena conhecer, né? Um país com uma
assim, apesar da situação da AIDS, que é algo... E que a expectativa de vida também lá é muito pequena. Né? É um país que difere um pouco dos outros nessa questão financeira. Mas aí fica um questionamento para todos nós. A custo de quê? Como é isso? Você vive tipo, um pouco, mas você tem um desenvolvimento maior em relação a como equilibrar isso? Mas é um país incrível. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Botsuana com a gente. Eu particularmente não conhecia. Também não. Por incrível que pareça, eu não conhecia. Essa semana já vi stories, já vi coisa falando de Botsuana. Eu digo, gente, de repente... É o Google, né? Botsuana, mas é um país, assim, que eu adorei saber da existência. Já quero. Então é isso. Vamos viajar e vamos viajar pra África. Exatamente. Comenta aí outros países que você quer, porque, então, é um vídeo que a gente tá fazendo todos os meses. Sim. Então, coloque aí a sua dica, qual país você quer conhecer junto com a gente, que a gente vai citar seu nome no próximo vídeo, tá bom? E é isso aí, até mais. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender que o corpo é como um grito e dos belos mais